Olá, alunos! Vamos para a nossa 118ª aula, né, de língua portuguesa. Estamos aí juntos já há algumas aulas. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno e estou aqui tentando colaborar um pouquinho com o conhecimento de vocês, né, com a aquisição de novos saberes nesse momento de pandemia. Então, agradeço muito a participação de todos vocês. Quero dizer para vocês que vocês são muito especiais, né, porque vocês estão realmente compreendendo aí o que é a gente fazer atividade remota, à distância. É essa a possibilidade que temos nesse momento de pandemia. Então, parabéns por estarem aí já se organizando para aprender, né? Dessa forma, vocês estão aí ajudando a vocês mesmos a melhorarem, né, o conhecimento, o repertório cognitivo de vocês, né? Vamos ver o que preparamos para hoje? Quais são os nossos objetivos? Então, a gente vai ler texto do gênero artigo de opinião, né? A gente estava vendo reportagem, aprendemos um pouquinho sobre gráficos e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o que é um artigo de opinião. Vamos analisar a estrutura composicional e a linguagem utilizada nesse gênero, diferenciar um fato de uma opinião e reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, do mesmo assunto. E também nós faremos inferências, né, a respeito de informações implícitas no texto. Então, observem aqui a característica de um artigo de opinião. Então, a organização do texto. Então, geralmente apresenta ali introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Na introdução, apresentação e descrição do assunto que gera polêmica. Então, já na introdução do artigo de opinião, tem que o leitor conhecer qual é o assunto que vai ser tratado. De que forma que eu faço? Eu tenho que apresentar de forma resumida, né, o que é o assunto a ser tratado. Faço uma pequena descrição desse assunto que vai gerar uma polêmica. Já no desenvolvimento, né, pode haver ali já a tese do autor, né, ou seja, a proposta ou o posicionamento do ponto de vista do autor. A tese contrária, né, quais são as atitudes contrárias, os pensamentos contrários à tese defendida. A refutação, ou seja, a não aceitação da tese, né, da opinião ou das atitudes contrárias. Os argumentos a favor da tese do autor e também os argumentos contra. Então, no desenvolvimento, a gente vai ter essa questão da argumentação. E, por fim, na conclusão, a gente fecha o texto e reforça a tese do autor, né? Então, reforça o posicionamento, o pensamento, a opinião do autor, já que se trata de um artigo de opinião, ok? Vamos ler um artigo de opinião, galera? Observem aqui. Prioridades e consumo supérfluo. Tome cuidado com as compras por impulso. Todos nós gostamos de consumir. Um passeio ao shopping com os filhos, uma viagem de final de semana, uma ida a lojas. Mas quando se estão com as contas em desequilíbrio, é preciso cortar tudo que não seja essencial, como roupas, brinquedo, carro novo, etc. E concentrar o orçamento no que você precisa mesmo para viver, como alimentação, gastos com moradia, aluguel, IPTU, contas de água e luz, planos de saúde, etc. Quase a metade dos brasileiros que estão devendo admitem que poderiam ter evitado algumas compras, por terem agido de forma descontrolada ou por impulso. Segundo pesquisas do SPC, que é o Serviço de Proteção ao Crédito do Brasil, 66% dessas pessoas acreditam que a compra realizada não era necessária. Evite comprar por impulso. Pense bem e reflita para saber se aquele gasto é mesmo necessário. 46% dos inadimplentes admitem que poderiam ter evitado a dívida. Questão 1. Vamos para a nossa primeira questão, né? Então, só observem ali na informação anterior ao nosso enunciado da primeira questão, que 46% dos inadimplentes, ou seja, as pessoas que não conseguiram pagar as suas contas, né? Então, quem não consegue pagar as suas contas é chamado de inadimplente, certo? Então, eles poderiam ter evitado a dívida, eles admitiram, reconheceram isso, né? Então, na questão 1, observe já nessa primeira frase do texto aqui, ó, tome cuidado com as compras por impulso. O uso do imperativo afirmativo serve para, né, na expressão ali, tome cuidado. Então, a gente tem ali o verbo no imperativo afirmativo, certo? E para que serve? Qual é a função desse verbo ter sido usado no imperativo afirmativo? Alternativa A, é para dar um conselho? B, seria para exigir que se cumpra uma ordem? Ou C, alertar sobre dívidas a vencer? E aí, galera, qual alternativa é a mais correta? Vamos para o nosso primeiro exercício?
Percebam que o imperativo afirmativo aqui com relação ao uso do verbo tomar, né, quando ele diz tome cuidado ali no enunciado, esse tome está servindo para dar um conselho, né? Então acertou quem marcou a letra A, né? Não está exigindo ali que se cumpra uma ordem, né? Até porque não tem como você dar uma ordem para as pessoas para que elas evitem de fazer compras desnecessárias. Né, tendo em vista que o apelo ao consumismo, né, o apelo veiculado nas propagandas, nas campanhas publicitárias, pela televisão, pelos diversos meios multimediativos que nós temos aí à nossa disposição, os apelos consumistas são muitos, né? A gente vive numa sociedade sob o regime capitalista, então alguns acabam se entregando mais, né, aos impulsos e outros acabam procurando ter um equilíbrio maior, né, para ter uma saúde financeira mais estável, mais equilibrada, o que seria mais sensato. Né? Então aqui a gente tem um conselho. Né? Na letra C seria impossível alertar sobre dívidas a vencer, não, o enunciado da questão em nenhum momento mencionou isso, certo? Então quem assinalou a letra A, muito bem. Vamos continuar aqui. Se você precisa trocar de óculos porque seu grau mudou, isso é um gasto essencial. Mas se você quer comprar óculos novos só para ficar na moda, isso é supérfluo. Um tênis novo, por exemplo, pode parecer essencial para um jovem adolescente, assim como uma geladeira maior para uma dona de casa ou um carro novo para o marido. Para onde está indo meu dinheiro? Não queremos que você pare de viver o lado bom da vida e fique só no essencial. Queremos que você aprenda a se organizar para sair do sufoco e viver com mais tranquilidade. Mas para isso é essencial a mudança do seu comportamento em relação às compras para a sua recuperação financeira. Reveja alguns hábitos na sua rotina e pense 2 vezes sempre que sentir vontade de comprar alguma coisa extra. Pesquisas do Sistema de Proteção ao Crédito do SPC Brasil indicam que fatores externos, como apelos da propaganda, influência de amigos e parentes e a força das marcas são fortes impulsionadores do consumo excessivo, que te convidam o tempo todo a gastar mais e comprar novos produtos. Dá para resistir. Em nome da sua recuperação financeira, não faça novas dívidas. Vamos primeiro ficar livres das atuais. Exercício 2 agora. Eu vou pedir para vocês relerem essa passagem do texto e identificar em que momento se refere a um fato e não a uma opinião do autor. Vocês perceberam que esse artigo de opinião, ele, obviamente, como o próprio nome do gênero discursivo já anuncia, é um artigo de opinião, ele é recheado das opiniões do autor, que dá vários conselhos para os consumidores aí compulsivos, Mas e agora? Será que nesse momento aqui, nesse fragmento, a gente consegue perceber que em determinado momento do texto existem algumas situações que são fatos, ou seja, que são situações que acontecem e não se trata de uma opinião do autor? Então é isso que eu vou pedir para vocês fazerem. Vocês vão tentar achar que momento que aparece esse fato, Então tá aqui o enunciado para vocês e o fragmento do texto. Vou deixar aqui o slide para vocês lerem e pensarem, ok? E aí tentem sublinhar ou anotar ali de alguma forma com letras diferentes ali, quem está fazendo a resposta à parte, do momento no texto aqui que aparece esse fato. E a gente retorna para verificar.
E aí, pessoal, então conseguiram localizar o momento que se refere a um fato? Olhem lá. No momento do texto que diz assim: pesquisas do SPC Brasil indicam que fatores externos, como apelos da propaganda, influência de amigos e parentes e a força das marcas, são fortes impulsionadores do consumo excessivo, que te convidam o tempo todo a gastar mais e comprar novos produtos, né? Então, nesse momento, você tem aqui um fato, né? Então, aqui é um dado, é um achado a partir de uma pesquisa realizada pelo Sistema de Proteção ao Crédito do Brasil, né? Que é o SPC, né? Local para onde o nome das pessoas que acabam perdendo o crédito fica registrado, né? O nome vai para o SPC, né? A gente usa dizer isso numa linguagem informal, né? O nome do fulano foi para o SPC. O que isso significa? Que ele agora não consegue mais fazer compras a prazo, né? O nome dele está sujo na praça, né? Para utilizar mais um chavão aí, uma expressão idiomática nossa, né? Então, quando diz o nome foi para o SPC, o nome está sujo, significa que a pessoa não vai ter o direito de fazer compras a crédito porque acabou gastando mais do que devia e não conseguiu efetuar o pagamento das dívidas. Vejam, aqui nesse fragmento a gente tem então um fato, né? Não se trata da opinião do jornalista, da pessoa que elaborou esse artigo de opinião, né? Agora, quando a pessoa já na sequência diz assim: dá para resistir em nome da sua recuperação financeira. Não faça novas dívidas. Vamos primeiro ficar livres das atuais, né, das atuais dívidas. Então observem que aqui, né, a partir daqui já volta a ser a opinião do autor novamente. Então aqui a gente está aprendendo a fazer a distinção entre um fato e uma opinião, ok? Então aqui, olha, o artigo de opinião é um texto onde o autor expõe seu posicionamento sobre um determinado tema de interesse público. É um texto dissertativo que traz argumentos sobre o assunto abordado. O escritor, além de mostrar o seu ponto de vista, deve sustentá-lo com argumentos coerentes, né? Então, as características. Também pode-se dizer que é um texto argumentativo. Tem como função apresentar e defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. A linguagem usada é a norma padrão da língua portuguesa, né? Então, ao elaborar um artigo de opinião, geralmente a pessoa que escreve esse artigo de opinião, né, o autor do texto, ele evita de usar gírias, expressões idiomáticas, né, expressões ali, variantes linguísticas que são específicas de determinadas regiões. Por quê? Porque se é um artigo de opinião para ser lido por várias pessoas, é importante que esteja a linguagem na norma padrão, na norma culta da língua portuguesa, né, com bastante clareza para que todos os leitores consigam compreender a mensagem, né, intencional, né, ou seja, a opinião de quem escreve. Muito bem. Então vamos para o nosso terceiro exercício agora, pessoal, mais um quiz, né? Observem aqui, olha, 46% dos inadimplentes admitem que poderiam ter evitado a dívida. Na questão 3, essa frase pode ser interpretada da seguinte forma: alternativa A, de cada 100 pessoas que não pagaram as dívidas, 46 reconheceram que poderiam não as ter feito. B, de 46 consumidores que admitiram a capacidade de evitar as dívidas, 10 eram inadimplentes. C, de cada 100 entrevistados, mais da metade admitiram que poderia ter evitado as dívidas. E aí, pessoal, qual vocês acham que está correta?
E aí, galera, retornando, então, quem assinalou a letra A, né? Então, quando a gente diz 46%, quer dizer que de cada 100, 46 admitiram que poderiam não ter feito tantas dívidas, né? Poderia ter evitado ali um esquente de cabeça, um nervosismo por conta do excesso de dívidas. Né? Vamos para o nosso exercício 4, vamos retomar agora figuras de linguagem, né? Mais um quiz. Observem aqui que a gente tem, né, uma imagem, né? Então o título, Meu Bolso Feliz. E agora, meu bolso feliz? Tem a condição do bolso se sentir feliz? Ele tem sentimentos humanos agora? Que figura de linguagem nós temos nessa frase que constitui o discurso verbal, pessoal? Olha lá. Será que é uma hipérbole? Será que é uma personificação? Uma metonímia ou uma metáfora? Só para a gente recapitular rapidinho, né? Nós estudamos em aulas anteriores já essas figuras de linguagem, né? Lembram-se que, por exemplo, hipérbole quando a gente tem exageros, né? Então você tem ali o prefixo hiper, indicando que é algo em demasia, né? Hipermercado é um mercado gigante, bem grande, né? Então quando se tem exageros a gente tem hipérbole, né? A gente tem personificação, que é quando você atribui características humanas, de seres, de pessoas a seres que não têm vida, seres que não têm, né, ânima, né, a alma, a gente diz então seres inanimados. Quando se atribui características de pessoas a seres inanimados, a gente tem personificação. Metonímia, metonímia a gente estudou, né, uma aula praticamente inteirinha só de metonímia, que a gente tem várias situações, né. Então, assim, de uma forma geral, a gente pode dizer que a metonímia ela é a parte pelo todo. Né? Então ela identifica às vezes também a marca pelo produto, o autor pela obra, né? Então a gente já viu isso em aulas anteriores, né? Quando eu digo eu li Machado de Assis, não, você leu o livro escrito pelo escritor Machado de Assis, né? E não a pessoa dele. Então eu pego uma parte pelo todo ali que ilustra, né, o escritor pela obra, né? Também a gente viu casos de metonímia. Por exemplo, quando a gente fala fui comprar Bombril, né? Não, você comprou lã de aço da marca Bombril. O fabricante pode ser a Solan, pode ser outro fabricante, né? Às vezes de um valor até inferior e com a mesma função, mas o nome do produto em si é lã de aço, né? E por aí vai. A gente já estudou vários casos, né, de metonímia e metáfora. Metáfora, né, quando eu digo assim, o jogador é fera, né? Eu estou fazendo a comparação da habilidade que ele tem ali de jogar, né, com a astúcia, às vezes, né, e a rapidez de uma fera. Então eu digo, ele é uma fera. Se eu faço isso, eu estou fazendo uma metáfora, né? Então vocês vão dar uma pensadinha aí e vão assinalar uma alternativa no exercício 4.
E aí, galera, lembraram-se das figuras de linguagem? Então vamos ver quem assinalou a letra B, né? O outro nome da personificação a gente aprendeu que é prosopopeia, né? Então é aquela figura de linguagem que a gente atribui características humanas a seres inanimados. Então quando eu digo meu bolso feliz, quem fica feliz sou eu por não ter tantas dívidas, né? Por estar com folga ali e poder de repente até comprar alguma coisinha a mais, um mimo a mais. Por quê? Porque tive uma saúde financeira equilibrada. Isso faz bem para a minha saúde mental também, né? E moral também, né? Então, meu bolso feliz ali, não tem como o bolso ter o sentimento de felicidade, que é um sentimento de humanos, né? Então, o que a gente tem? Uma personificação. Então, quem se lembrou disso conseguiu aí provar que está com uma boa memória e que está acompanhando as videoaulas e aprendendo ali as figuras de linguagem que a gente já trabalhou exaustivamente em várias aulas, mas é sempre bom a gente retomar, né? Vamos agora ler um texto de outro gênero que aborda o tema do artigo de opinião que lemos anteriormente. Então, o título, Os 10 Mandamentos do Jovem Consumidor. Observem agora as características, os elementos composicionais desse texto. Tá? Vamos ler, pessoal? Então, primeiro, não compre por impulso. Pense nos seus planos. Segundo, pesquise antes de comprar. Preste atenção ao preço e à qualidade do produto. Terceiro, conhecer o que está comprando é muito importante. Você deve ficar atento às instruções de uso. Quarto, preste atenção à origem, ao prazo de qualidade e verifique se o produto está em boas condições para não cair numa roubada. Quinto, fique atento e não se deixe levar por propagandas enganosas. Sexto, peça sempre e guarde os comprovantes de pagamento, que podem ser muito úteis em caso de reclamação. Sétimo, formas de pagamento são tão importantes quanto a qualidade do produto. Pesquise a melhor forma de acordo com sua disponibilidade de dinheiro e fuja de pagamentos a prazo que cobrem juros. Oitavo, antes de assinar qualquer tipo de contrato, leia-o com atenção e esclareça suas dúvidas, porque, depois de assinado, não terá volta. Peça sempre uma cópia dele. Nono, informe-se sobre a empresa que fabrica o produto que você quer. Procure saber se ela cuida do ambiente ou se causa algum dano à natureza ou à saúde humana. E por fim, décimo, caso se sinta injustiçado por qualquer tipo de produto ou serviço, tire suas dúvidas e procure a ajuda de uma organização de defesa dos direitos do consumidor. Né? Então observe que aqui é um texto diferente. Né? A gente teve o artigo de opinião abordando o mesmo tema, mas agora a gente teve ali algumas dicas para evitar o consumo em excesso. Né? Então, agora para o nosso exercício quinto de hoje. Caso você compre um produto pela internet e quando ele chega você percebe que foi enganado, como proceder? Eu vou deixar aqui as alternativas e vocês vão tentar assinalar uma delas, a que vocês achar que condiz mais com o enunciado.
E aí, galera, então quem assinalou a letra A, né, considerou aí que essa alternativa ela é mais coerente com o enunciado, né? Então, se você se sentiu enganado, o produto veio e não era aquilo que você visualizou na internet, você pode devolver o produto para a loja e informar que fará denúncia no Procon caso não se resolva a situação. Essa é uma das possibilidades de mediar aí esse conflito, né? Mas não pode ficar no prejuízo se você está se sentindo enganado, ok? Muito bem, vamos analisar agora uma tirinha que eu trouxe aqui para vocês. Observem. Então, nós temos ali os balões de diálogo. O primeiro personagem diz: a única coisa que pode salvar o mundo é o amor. E o segundo: besteira. A salvação do mundo está no altruísmo. O que será que é altruísmo? Vejam que eu trouxe um textinho informativo para a gente aprender, né, o que significa altruísmo, que é um conceito lá do campo da psicologia. Então, o altruísmo se refere a la conducta humana y es definido como la preocupación o atención desinteresada por el otro o los otros, contrario del egoísmo. Questão 6. Produza um texto de opinião sobre as mensagens aqui presentes. Percebam que a língua espanhola é muito parecida com a nossa língua portuguesa e vocês vão ter condições, sim, de compreender o que está escrito ali na definição de altruísmo. Um tempo para vocês fazerem esse exercício.
Então, galera, retornando à resposta pessoal, né? Então, espera-se que vocês tenham entendido, né, essa questão do altruísmo, né? E é importante que vocês tenham seguido os critérios de organização do artigo de opinião que estudamos nessa aula. Vocês se lembraram? Então, quem fez aí, né, um textinho explicando ali, né, o que pediu o enunciado, se você se lembrou de fazer a introdução, apresentando o assunto de uma forma geral, o desenvolvimento e a conclusão, parabéns, você conseguiu, né, produzir aí um mini texto, digamos assim, só para treinamento, né, do que vem a ser o artigo de opinião, ok? Agradeço imensamente a participação de todos vocês, seguem aí as referências para estudos, né? Hoje a gente analisou a linguagem de um texto, né, do gênero artigo de opinião, né? E vocês têm aí algumas referências que podem contribuir com o conhecimento de vocês com relação a esse gênero discursivo, certo? Agradeço muito a participação de todos, né? E envio um abraço virtual. Permaneçam em suas casas se puderem.